Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Que a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão vendo aí esse vídeo, assistindo esse vídeo. Venho trazer mais esse vídeo aqui no canal. Mais um vídeo sobre a poderosa palavra de Deus. Mais uma verdade, tá? Quero dizer aqui, essa aqui eu suei, estudei bastante para poder falar com toda a base bíblica, tá? E com toda a autoridade que Deus me permitiu. Muito bem. Como você já pôde ver aí no tema, né? Podemos ou não julgar, né? A Bíblia permite, a Bíblia condena, a Bíblia proíbe, né? Deus proíbe, Deus não aceita, Deus permite que nós julguemos, façamos julgamento. Bom, você já pode até ter a sua opinião formada, né? Não sei se você serve a Deus, se você não serve, se você é cristão, se não é. Mas independente, assista esse vídeo até o final para tirar suas conclusões, tá? Não vou falar nada de mim, somente vou ler, tá? E dar umas pinceladas aqui com pouquíssimas palavras, tá? Pois a própria palavra de Deus nos responde com muita clareza, tá? Muita clareza, se podemos ou não julgar, tá? Primeiramente, eu quero trazer a definição do termo julgar e também da palavra julgamento. Eu separei aqui essas imagens do dicionário. Julgar, verbo transitivo direto e intransitivo. Tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. 2. Regência múltipla. Formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. E agora julgamento. Substantivo masculino. Primeiro, ato pelo qual a autoridade judicante, após examinar os autos do processo e formar sobre ele um juízo, expõe e justifica sua decisão para a solução do conflito. 2. A sentença de um juiz ou tribunal. Decisão resultante de uma disputa judicial. 3. Audiência de um tribunal perante o juiz. 4. Apreciação crítica. Opinião favorável ou desfavorável sobre alguém ou algo. Juízo, parecer. Então nós vemos aqui, julgamento é sentença, é juízo, é decisão não, apreciação crítica, opinião sobre alguém ou algo, decisão resultante de uma disputa judicial, né? Conceito, né? Formar conceito, emitir parecer, opinião, tá? Agora vamos voltar aqui para a palavra de Deus e iniciar toda a leitura perante os textos da palavra de Deus, tá? Quero só lembrar que a palavra de Deus é a verdade, tá? Não pode ser alterada, nem para mais, nem para menos. Tem que ser do jeito que Deus falou, tá? Para mim, isso é uma coisa minha, tá? Nem todos seguem esse mesmo pensamento. Eu só acredito naquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Se não está escrito, para mim não vale. A palavra do Senhor é a minha lei, é o meu manual, é a minha regra maior, tá? A Deus, quem serve a Ele deve a obediência. Então,
eu me baseio pela palavra de Deus, tá? Então, vamos lá. Nós vemos aqui que julgar é sentenciar, né? Opinião, formar conceito, enfim. Vamos ver tudo isso na palavra de Deus, tá? Muitos dizem, eu já ouvi, tá? Sou testemunha audível. Muitos dizem que podemos julgar pessoas, podemos julgar um ao outro. Vamos ver e analisar o que diz a palavra do Senhor, tá? Primeiramente, vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 1 mesmo, versículo 15, tá? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 15. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos, tá? E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa, tá? Primeira referência aqui, ó, causa, entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, tá? Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei, tá? Isso aqui foi uma ordem que Deus deu para Moisés, tá? Para separar os líderes das tribos e botar por líderes de 100, de milhares, líderes de 100, de 50 e de 10, tá? E governadores das tribos. Então, Moisés ali, ele não estava conseguindo fazer tudo sozinho, né? Então, ele colocou pessoas para fazerem o trabalho de ouvir as queixas, tá? Os contritos, os atritos, tá? Perdão, contritos não. Os atritos entre as pessoas e julgarem a causa, tá? Por isso ele fala ali no final do versículo 17, porém a causa que vos for difícil fareis vir a mim, tá? E eu a ouvirei, tá? Moisés falou, só traga para mim as causas que forem difíceis para vocês, tá? Quero lembrar também, leia todo o contexto, tá? De cada versículo que eu vou ler. Eu só vou ler os versículos principais para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Leia todo o contexto antes e depois de cada versículo que eu ler, cada versículo que eu citar aqui, tá? A palavra de Deus, ela também fala sobre juízes, tá? Juízes. Pessoas eram constituídas como juízes. Podemos ver aqui também no livro de Juízes, capítulo 2, verso 16. Vamos lá ver, conferir. Versículo 16. E levantou o Senhor juízes, tá? Deus levantou, tá? Que os livraram da mão dos que os despojaram, tá? Então Deus levantou juízes para livrar o povo, tá? O povo de Israel. Aqui no versículo 18 também, ó. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz. Deus levantava o juiz, a pessoa como juiz,
e era com aquele homem, e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Tá? Aqui em 1 Samuel, vamos voltar lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Tá? Samuel era profeta, Samuel também era juiz. Então ele constituiu os filhos dele como juízes também. Tá? Vamos lá agora em primeiro livro das Crônicas. Cadê? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 4. Diz assim: destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. Tá? Em Deuteronômio, novamente, capítulo 19, versículo 18. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão. Tá? Aqui era uma ordem que os juízes tinham, tá? Contra a testemunha que era falsa. Leia todo o contexto. Eu só estou lendo os versículos principais. Salomão também julgou, tá? Salomão julgou. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Essa história aqui muita gente conhece. Ó. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E a outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque as suas entranhas se
enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei, né, e disse: Aqui foi a hora que Salomão deu o julgamento, fez o julgamento. Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o matareis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu o rei. O povo temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Tá? O que Salomão julgou aqui? Ele julgou a situação. Ele julgou a situação que as duas lançaram diante dele. Ela diz que o filho vivo é dela e o filho vivo é meu, né? E o morto é meu, mas o meu filho é o vivo e o dela é o filho morto. É uma situação, uma causa. Levaram a causa para ele. Ele julgou a causa. Não. Aí no final ele julgou essa aqui que é a mãe, porque ela prefere que o filho viva, esteja com a outra, do que eu parta o filho em duas metades. Então ele julgou a situação, tá? Esteja bem atento a isso. Todos estes que eu li aqui foram juízes constituídos por Deus e julgaram, sim, porém julgaram causas, situações. Agora, dizer que podemos julgar pessoas, julgar vidas, almas, isso está totalmente fora da palavra de Deus. O que diz então a palavra de Deus sobre isso? Analise comigo, meu irmão, minha irmã. Primeiro, aqui agora eu só vou praticamente ler, eu não vou falar mais nada, eu só vou ler o que está escrito, tá? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Tá? Nenhum justo, não há justo. Isso quem disse foi Jesus, tá? Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Jesus está falando: não há um justo, nenhum sequer, tá? Vamos ler aqui agora. Eu não coloquei se é 1º ou 2º Timóteo. Acho que é 2º. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora vamos lá em Romanos, novamente. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ainda em Romanos, vamos no capítulo 2. Deixa eu voltando aqui.
capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Aqui, tá? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo, tá? Faze o mesmo. Vamos agora na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, você veja que aqui já não fala de causa, fala de pessoa. E julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem, a outra pessoa? Bem claro, né? Vamos agora aqui em Eclesiastes. Eclesiastes é antigo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Tá? Para toda a obra. Vamos agora aqui em Apocalipse, capítulo 20. Espero que você esteja gostando do vídeo. Esse foi um estudo bem difícil que eu fiz. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Isso aqui é o juízo final. Vai ser o julgamento que Deus, que vai estar todo mundo lá. Todos, os mortos, os vivos. Tá? Você vê aqui que o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno, quem vai estar no inferno vai estar lá. Quem morreu afogado no mar, acidente, naufrágio, vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. Todos, sem exceção. Tá? Esse aqui eu vou ter que dizer algumas palavras. Deus deu aos 12 apóstolos de Jesus, porque só tinha 12, tá, gente? Não existe nenhum apóstolo hoje em dia,
tá? Tem um vídeo aí no canal que eu explico melhor sobre isso, tá? O nome do vídeo é somente 12, tá? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Caso eu esqueça, você pode procurar no meu canal que tem esse vídeo aí, tá? Somente a eles, os 12, Deus permitiu o direito de julgar, e somente as 12 tribos de Israel, tá? Os 12 apóstolos vão julgar no dia do julgamento, vão julgar somente as 12 tribos de Israel, tá? Vamos ver isso? Mateus, capítulo 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes, aos discípulos, aqui ele estava conversando com os discípulos, com os apóstolos. Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, tá? Em Apocalipse fala sobre eles. Você sabia? Apocalipse, novamente, capítulo 20, versículo 4. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses tronos aqui que João viu no início do versículo, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, são os 12 tronos onde os 12 apóstolos se assentarão no dia do juízo para julgar as 12 tribos de Israel, tá? São esses tronos aí. Agora vamos lá em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, tá? Como eu disse, leia todo o contexto para você entender tudo, tá? Aqui diz que Deus é o juiz de todos. Para terminar e acabar com todas as dúvidas, se é que ainda tem, mediante a tanta verdade escrachada na palavra de Deus, sem dó nem piedade, porque está tudo bem claro que podemos julgar causas, mas não podemos julgar pessoas. Está bem claro isso na palavra de Deus. Bom, para acabar com toda dúvida, se é que ainda existe alguma em seu coração, existem alguns que citam Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, como uma permissão de Jesus para julgar outra pessoa. Eu discordo mediante ao estudo que eu fiz, a revelação que Deus me deu sobre a palavra de Deus, lembrando que a palavra de Deus não é de particular interpretação, tá? Porém, você pode ver, perceber e analisar comigo que a palavra de Deus
não permite que julguemos outra pessoa, seja ela quem for, tá? Quem for, tá? Por isso que a palavra de Deus diz, como a gente leu, quem quer que seja, você não pode julgar, porque naquilo que julgas, te condenas a ti mesmo, tá? Naquilo que julgas. A gente leu isso, tá? Então, causas nós podemos julgar, tá? Causas podemos. Temos vários exemplos, tá? Inclusive de Jesus, tá? Jesus, Deus, né? Deus, Jesus, Espírito Santo são a mesma pessoa e são três ao mesmo tempo. Só Ele pode julgar, tá? E Jesus, estando na sua forma humana, tá? Ele deixou a sua glória, veio como homem para sofrer por nós e levar sobre si nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, assentado à direita do Pai. Ele, como homem, Jesus, o Filho de Deus, tem, né? Mas como homem, ele tinha ali naquele período que ele estava na forma humana, ele tinha o poder de julgar. Por quê? A palavra diz que ele era perfeito, não foi achado nele nenhum erro, nenhum engano, entendeu? Nenhuma falsidade, tá? Então ele era perfeito. Então só ele poderia julgar, tá? E ele não se aproveitou disso para julgar, tá? Nem ele, tá? Para nos dar exemplo, tá? Porque ele diz que tudo ele nos deixou como exemplo para que sigamos as suas pisaduras, tá? E ele nos deixou esse exemplo, podendo julgar, não julgou, para que nós não façamos julgamento de pessoas, tá? Ali naquela passagem que fala sobre a mulher adúltera, tá? Todos conhecem essa história, que os fariseus levaram essa mulher como pega em flagrante, né? Embora não levaram o homem, né? Não sei porquê. Levaram a mulher e foram experimentar Jesus. Ela foi pega em flagrante. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que dizes? Tá? Você pode ler, tá? E Jesus, tendo autoridade para julgar, ele não julgou, tá? Ele não julgou. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó. Em João capítulo 8, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pô, se ela foi pega no ato, cadê o cara? Mas esse não é o caso agora, não é a situação. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Eles insistiram perguntando, Jesus levantou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, veja aqui, ó, sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Ou seja, para julgar é necessário que não tenha pecado, certo? Pecado. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele falou isso
E voltou a escrever. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Condenar. Julgamento. Juiz. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tá? Ou seja, Jesus ali, ele tinha tudo para julgar. Por quê? Ele falou: aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. Ele mesmo poderia atirar a primeira pedra, porque ele era o único ali sem pecado. Então ele é perfeito. Na forma humana ele foi perfeito. Não foi achado nele engano algum. Tá? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 7. Ficou bem claro aí, tá? Versículo 1. Nem Jesus, que podia julgar, julgou. Então, paciência. Vamos lá. Aqui no capítulo 7, a palavra de Deus já começa dando uma ordem, tá? Uma ordem. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ordem de Deus, não julgueis, tá? A palavra de Deus já começa dando essa ordem no capítulo 7. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O que é isso? Punição para os que desobedecerem a ordem do versículo 1, não julgueis, e resolverem julgar. Com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Tá? Repare que na hora de medir, todo mundo quer, todo mundo gosta de medir as outras pessoas, de julgar, mas quando são medidos e julgados, ninguém aceita. Eu tô certo, não me julgue, eu posso julgar. Então, aí você já vê o que a gente vai ver aqui, ó, no versículo 3 e 4. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho, no teu? Quem julga, tá? Quem julga alguém, tá? Quem julga outra pessoa, comete hipocrisia, porque nenhum de nós está apto para julgar outra pessoa, tá? Pois todos nós somos pecadores diante de Deus. Você leu comigo que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós somos pecadores, tá? O pecado está no nosso sangue, está na nossa carne. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é o pecado, tá? A inclinação da carne é a iniquidade, é o erro. A inclinação do espírito é a vontade de Deus, tá? Então, se somos pecadores, não podemos julgar pessoas, tá? E tem o versículo 5 para terminar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, tá? Em algumas versões diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão, tá? Parece, nesse versículo 5, que Jesus está dando uma permissão para julgar, com uma condiçãozinha, né? Tira primeiro a trave do teu olho, então você vai poder ver bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
tá? Só que não, né? Como diz o ditado popular, só que não. Jesus dá sim uma condição para julgar, né? Tira primeiro a trave do teu olho, né? Então você vai ver bem para poder tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tal condição que Jesus está falando aqui, essa condição para julgar, é intocável, intangível para o homem. Jesus falou isso só para que soubéssemos que existe uma condição para julgar, mas a nós isso é impossível. Por isso ele já começa o capítulo 7 dizendo: não julgueis, tá? Não julgueis. Assim como Mateus 7, versículo 5, Jesus também diz aqui, cadê? Tiago, capítulo 3, ó, versículo 1, para a gente entender o contexto, tá? Porque isso aqui é muito importante entender o contexto. Por isso que esse último texto aqui eu vou ler o contexto, tá? Versículo 1 do capítulo 3 da carta de Paulo, da carta de Tiago, tá? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas ainda não chegamos onde queremos. Agora que a gente vai entrar no assunto. Porque todos tropeçamos. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. A palavra de Deus diz que na boca de Jesus não foi achado engano. Ou seja, ele não tropeçava em palavra, ele era perfeito. O tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, aqui diz que quem não tropeça em palavra é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo, certo? Então é uma condição para ser perfeito, para que possa julgar tem que ser perfeito, e para ser perfeito não pode tropeçar em palavra. Essa é a condição que está dizendo aqui. Versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ou seja, quando o freio está na boca do cavalo, a pessoa ela consegue direcionar o corpo do cavalo para onde quiser, tá? Botando somente um freio na boca do cavalo. Versículo 4, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa, tá? Ou seja, o barco é grande demais, mas embora o barco seja grande, com um pequeno lemezinho o timoreiro consegue ali direcionar. Em algumas versões, esse naus aí, tá? É navios em algumas outras versões. Vou ler aqui outra versão. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoreiro, tá? Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, tá? Ele compara o fogo que se joga numa floresta, um pequeno fogo incendeia uma floresta inteira, ele compara a língua,
é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Ou seja, a língua é a língua que contamina o corpo, é o falar, tá? A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que forte isso, poder da língua, tá? Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, olha o que a palavra de Deus diz, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, tá? Refrear. Está cheia de peçonha mortal, tá? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, tá? A língua, aqui já diz a palavra de Deus, ó, lá no versículo 2 diz: se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. No versículo 8 diz: nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Da mesma forma que Jesus fala ali em Mateus 7, versículo 5, né? Tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está falando isso, mas ele não está dizendo que é possível. Ele só está dizendo que é uma condição, mas não tem como chegarmos a essa condição. Por quê? Não tem como sermos perfeitos nesta vida, humanos, tá? Somente quando formos transformados à glória de Deus na salvação. Aí seremos perfeitos e não haverá necessidade de julgar, porque só terão salvos lá. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Mix do Digo, tá? Essa palavra muito forte, Deus me deu essa palavra, e em breve virão outras, tá? Muito mais fortes também. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos, tá? Assista de novo, leia todo o contexto da palavra de Deus, tá? E assista os outros vídeos, se for do seu interesse, no canal, tá? Se inscreva aí no canal, não esqueça de ativar o sino aí, para ativar as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Fica com Deus, que Deus te abençoe, te livre e te guarde, te cubra com a sua mão e te dê a sua sabedoria para entender a sua palavra e a sua vontade. Em nome de Jesus.